E aí pessoal, beleza? Hoje vim trabalhar, tô aqui no laboratório de eletroquímica e aí resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre baterias, já que é um assunto que vieram me perguntar muito nesses últimos dias, já que muitas armas não vêm com o kit bateria carregador e já que também tem muita gente tendo problema justamente com essa questão de bateria morrer, beleza? Então é isso aí, vamos falar um pouco sobre baterias. Bom pessoal, a gente tem que falar de alguns aspectos gerais quando falamos de baterias. Nela nós temos formatos, tipo de plug, composição química, as propriedades físicas dela. Então vamos lá, começar do mais simples e abrir um pouco o nosso leque de opções, tá? Primeira coisa mais simples, nós vamos ter diferentes formatos, então quanto a isso eu não vou nem me estender muito, mas temos formatos de bastão, duplo bastão, em barra, barra dupla, barra tripla e assim por diante. Basicamente, você pega o formato que encaixa na sua egg. Se você usa fiação traseira, tem que colocar na coronha. Se você usa AK, geralmente é um bastão, é stick. Se você usa MP5, geralmente é stick também. Quem usa Ampeg, usa em barra e por aí vai, tá? Depois, questão de plug. É bom você dar uma olhadinha também no plug da bateria, que nós temos geralmente o Mini Tamiya e XT60. E tem também um plug meio específico, que vai ser aquele plug das AEPs da cima, né, que você tem um encaixe um pouquinho diferente. Quando falamos de baterias, a gente tem que se lembrar que temos alguns aspectos gerais que são mais importantes. Geralmente nós temos a composição química, vamos ter a amperagem, a taxa de descarga e o potencial elétrico delas, tá certo? Então, vamos falar sobre vantagens, desvantagens, o que significa cada um deles, tá? Vamos lá. Primeiro, composição química. Nós temos basicamente três tipos de composição química quando a gente fala de baterias para airsoft. Nós temos o NiMH, que seria o níquel metal hidreto. As vantagens e desvantagens dela. São baterias um pouco mais baratas, né? É uma tecnologia mais antiga. Você vai encontrar ela com um potencial elétrico entre 8,4 e 9,6 volts. Isso porque ela pode ser constituída de 7 ou 8 células, onde nós temos aí 1,2 volts cada uma, tá certo? A grande desvantagem dela é porque essa bateria ela cria vício, né? É uma bateria que com o tempo você não consegue dar cargas completas nela, ela não rende mais o que rendia antes. Isso acontece por causa de um equilíbrio químico aí que você tem nas baterias de níquel, basicamente o níquel metálico vira hidróxido de níquel. Se você carregar a bateria na metade, aquele hidróxido de níquel 2 vira hidróxido de níquel 4, ou seja, ela vira um cristal, que até o pessoal fala, quando a bateria vicia, cria cristais. É justamente esse daí que a gente chama de beta-hidróxido de níquel, né, que é o hidróxido de níquel 4. Mas enfim, detalhes à parte. Para você ter um tempo de vida útil maior da sua bateria de níquel, você tem que descarregar completamente sua bateria e depois dar uma carga completa. Então, para mim, isso é uma desvantagem, porque se você quer aumentar o tempo de vida útil da sua bateria, obrigatoriamente ela vai acabar te deixando na mão no meio do jogo, né? Então, é meio complicado você ficar dependendo disso. Ou você tem sempre uma bateria reserva, né? Então, fica aí. Eu conheço pessoas que nunca tiveram problemas com bateria de níquel, né? E os caras tomam cuidado, carregam direitinho, mas eu tenho também alguns conhecidos que tiveram muitos problemas com bateria de níquel, né? Tipo, galera que com um mês a bateria morre, e aí é lixo, não tem o que fazer mais. Outro detalhe é que você não pode deixar ela muito tempo descarregada, porque senão também ela morre e vai pro saco, já era. Bom, outro tipo de bateria muito comum que nós temos são as baterias do tipo LiPo. LiPo, esse Li é de lítio e PO é um polímero, certo? Bom, um cuidado que a gente deve ter com a bateria de LiPo é não deixar ela descarregar por completo. Uma vantagem dela é que todas as baterias de LiPo elas têm um certo mecanismo que sempre sobra uma cargazinha ali, né, que não deixa descarregar por completo. Então tem um tempo de vida útil bem maior. O potencial elétrico que você vai encontrar dela vai ser entre 7,4 e 11,1 volts, porque ela pode ser composta de 3 ou 2 células, onde você vai ter 3,7 volts em cada uma.
A bateria de lipo é interessante falar que caso você vá guardá-la durante bastante tempo, você coloca ela em meia carga, né? Tem galera às vezes usa lipo, compra carregador inteligente, que são os melhores carregadores realmente que a gente tem. Por exemplo, na bateria de níquel metal hidreto, uma das coisas que faz o tempo de vida útil dela ser bem reduzido é o carregador que já vem nela, né? Que é um carregador meio fraco mesmo. E no carregador inteligente você pode fazer isso, você pode modular e ver o quanto de carga você aplica, o potencial assim por diante. Tá? Então, caso você utilize um carregador que não é apropriado para poder fazer a carga de uma lipo, você corre um risco de incêndio. Se você deixar ela bastante tempo conectada na sua arma, deixar ela exposta ao calor no porta-mala, por exemplo, ela corre esse risco. Tá? Então, cuidado quando você vai transportar ou mexer com esse tipo de bateria. Tá? Bom, e temos também uma bateria que ela não é muito comum, pelo menos aqui em Fortaleza não é tão comum, mas quem sabe Brasil afora, o mundo afora é mais, né? Que é a bateria Life. Life, de novo, esse Li é de lítio, mas esse Fe no final é de ferro. Você tem a bateria Life, que pode ser lítio-ferro, ou então lítio-ferro com fósforo também, né? Enfim, a grande vantagem dela é porque ela tem um potencial elétrico de 9,9 volts, que é dito como potencial adequado, potencial ideal para a EGS. Se você olha na LiPo, você tem um potencial de 7,4. Isso às vezes pode ser pouco. Como você pode ter um potencial de 11,1, isso às vezes pode ser muito. Já eu falo melhor sobre isso. Já no caso da Life, você tem um 9,9 que é o adequado. Geralmente elas são 3 células de 3,3 volts, tá certo? A questão dela é que é um pouquinho mais caro, mas acredito que pode vir valer a pena. A Life, ela pegou as vantagens e desvantagens de cada uma das tecnologias anteriores, né? Por exemplo, ela não tem o risco de explosão ou de incêndio como tem na Lipo. E ela pegou o potencial adequado, né? Então isso ajuda bastante. Beleza, falando agora de algumas outras propriedades elétricas até. A tensão elétrica da sua bateria, o que é que ela influencia na arma? Tem um mito muito grande do pessoal de falar que quanto maior for a voltagem da sua bateria, mais forte vai ser o tiro, maior o FPS. Isso é um mito, isso não tem nada a ver. O que pode aumentar o FPS da sua arma seria uma mola mais forte, uma melhor vedação, algo do tipo. Mas bateria não influencia nesse tipo de coisa. Você pode vir a aumentar o ROF da sua arma, que é a cadência de tiro, e a resposta do gatilho. Aí tudo bem. Mas aumentar FPS, isso não existe, tá certo? E um detalhe, se você tiver uma voltagem muito baixa, basicamente você pode ter problemas aí se você tiver um sistema de engrenagem muito forte, sabe? Uma mola pesada, engrenagem que não esteja lubrificada e assim por diante, tá? Porém, se você tiver um motor muito forte, é aconselhável que você use baterias de menor voltagem, porque se você usa uma bateria de 11,1, por exemplo, num motor muito forte, ela pode aplicar muita força no seu motor e ele pode quebrar a dente da própria cabeça do motor, pode arrancar a dente das engrenagens e assim por diante. Então, cuidado, você tem que saber mais ou menos como dosar as coisas, tá certo? Então, não é em qualquer arma que eu posso botar uma bateria 11.1. Tem que ser uma arma que esteja adequada a isso, como por exemplo, as Amoebas, as Lineares, Crytek, ou então você tunar a sua arma para poder modificar e deixar ela pronta para isso, tá certo? Outra coisa que o pessoal às vezes olha muito pouco e é de extrema importância, certo? É a questão da taxa de descarga. Você vai achar por aí baterias de 5C até 55, 70C, tá certo? Basicamente a taxa de descarga é a quantidade de amperes que são jogados dentro do seu motor, tá certo? Então se você parar para pensar o seguinte, se você tem um sistema elétrico que você tem que aplicar uma força muito grande, tipo uma mola muito dura, uma engrenagem mais pesada, então o que é adequado você fazer? Você tem uma taxa de descarga maior, porque isso você está jogando mais corrente dentro do seu motor, fazendo com que ele consiga aplicar mais força. Não confunda. Força com capacidade de realizar trabalho, nem com velocidade, tá certo? É a capacidade dele de puxar uma mola mais dura, digamos assim, na prática, tá certo?
Não necessariamente você precisa de uma taxa de descarga muito grande para determinados tipos de arma. Tem armas que são mais facilitadas, por exemplo. Você usa uma mola standard, uma mola 100, por exemplo. Você tem um sistema bem lubrificado, você tem engrenagens legais, você tem um motor bom. Você não precisa aplicar, por exemplo, 55C, né? Aí tem outra vertente. Se você pegar também uma taxa de descarga baixa, às vezes ele não é suficiente nem para puxar o seu sistema básico, né? Então, geralmente eu aconselho baterias que ficam ali acima do 20, 25C, tá? Mas não é regra, né? Depende de arma para arma, tá certo? Uma coisa legal também em falar de taxa de descarga é porque de certa forma ela melhora a resposta do seu gatilho, né? Você não tem aquele tempo de puxar e escutar a engrenagem rodando ainda. Você atirou, o gatilho responde na hora, pá, pá, pá. Beleza? Isso também é muito bom. Um erro que a galera às vezes comete, eu vou dizer por inocência, né? Por falta de conhecimento, é quanto à amperagem da bateria. Porque o pessoal olha lá, eu quero uma bateria de 2000 amperes. Desculpa, 2000 miliamperes, né? 2000 amperes é outra coisa. Quero uma de 2 amperes, 2000 miliamperes. O que isso influencia? Basicamente a quantidade de carga que a sua bateria pode acumular. Se você for fazer uma continha básica, né? Você pode dizer que cada miliampere corresponde a um tiro. Então vamos supor, você tem uma bateria de 1000 miliamperes. Você pode dar aproximadamente 1000 tiros. Uma coisa que faz sua bateria descarregar mais rápido também são os blowbacks, né? Muitas armas usam blowback eletrônico, né? Algumas marcas como G&G, por exemplo, usa blowback pneumático, outra situação. Mas o blowback eletrônico ele vai puxar mais carga da sua bateria, às vezes na questão de você ter até 2 mA por disparo, né? Então a sua vida útil em jogo diminui. Mas se você não for um cara de suporte, você nunca vai dar 1000, 1500 tiros num jogo, né? Basta lembrar que no Airsoft a gente faz um jogo mais tático, né? A gente faz um negócio mais simulação mesmo. Então, ninguém vai dar essa quantidade de tiros no jogo. Então, você não precisa de uma bateria de 2000 mAh para ir para um jogo normal. Se você for para uma operação de dias, tudo bem. Mas para um jogo normal, você pega ali umas de 800, você pega uma de 1000, já resolve o seu problema, né? Não precisa ficar esticando tanta baladeira assim, tá? Então, acredito que é isso. Então, valeu, pessoal. Qualquer dúvida ou pergunta, podem deixar aí nos comentários. Qualquer coisa que eu tenha esquecido de comentar, vocês podem dizer aí que eu estou sempre respondendo, viu? Valeu, falou, até o próximo vídeo.